do saneamento básico, criar um grupo. Exato. Ir até a prefeitura e solicitar. Isso aí necessariamente não é uma associação, não é uma ONG. Aí pode ser um grupo de pessoas, de cidadãos, indivíduos que têm acesso às subprefeituras, à Câmara Municipal, etc. e tal. O que eu estou falando aqui e o que tem na legalidade é essa questão de você ter um grupo, onde você tem lá um presidente, um vice-presidente, você tem uma estrutura mínima exigida, né? Então tem um parâmetro lá, não é de qualquer forma. Tem todo um parâmetro para ser reconhecido e é criterioso. Mas isso é um trabalho contínuo de um grupo de pessoas, onde elas vão trazendo aí, tudo bem, nós vamos montar uma ONG aqui, um serviço social destinado ao bairro nosso aqui, tal, tudo bem, pode ter. Mas não é algo esporádico e nem algo com pessoas que também esporadicamente estão envolvidas, não. Essas pessoas elas estão envolvidas dia a dia com isso, né? Inclusive essas pessoas podem ser de alguma maneira assalariadas pelos recursos que entram, né? Até mesmo pelos recursos levantados como doações de empresas, micro, grande, pequenas empresas e doações em geral. Isso pode ser contabilizado e reconhecido isso, né? Então existe todo um trâmite legal, existe todo um parâmetro, mas são meios, são formas, são maneiras, são ferramentas que nós temos, a sociedade civil, para agir a mais, porque nós reclamamos muito de governo, nós falamos muito que o Estado é isso e aquilo, de fato é, mas tudo bem, é o que eu falei para quem assistiu um pouco, falei, irmãos, nós falamos aqui 3 meses ou 4 meses praticamente, né? Tá errado, isso tá errado, isso aqui tá errado, não é assim, não é assado, mas e aí? A crítica vai ficar pela crítica? Então nós vamos ficar numa sala como essa, 3, 4, 5 meses discutindo e falando e mostrando, e com razão que está tudo errado, mas o que isso vai mudar? Efetivamente, qual é o resultado disso? Se não é nenhum, então é inútil que a gente passe todo esse tempo aqui só para nos esclarecer ou para reafirmar aquilo que nós entendemos que de fato é e conseguimos mais conteúdo teórico. Conhecimento por conhecimento ficaria. Isso, então é inútil, isso é vazio, é oco, é aquilo que o Tiago disse, é uma fé, mas que não desemboca numa obra, não afeta positivamente, não altera nada, né? Na teologia refinada, o termo técnico é que não infrói nem contribui, não fede nem cheira, não vai fazer diferença nenhuma na vida do senhor ninguém. Então a proposta da aula passada foi trazer essas sugestões práticas, né? Eu vou falar aqui, desculpa eu te interrompi, Fernando, você ia perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá bom, então associação seria mesmo, a associação é uma das modalidades que nós temos. Então nós temos o CISP, associação, ONG e outras ainda, né? Essas 3 são mais efetivas nesse sentido, tá? Mas aí, por exemplo, então eu trouxe aí, a partir dessas estruturas que nós temos da sociedade civil, você deve fazer o quê? Fomentar a reflexão e a ação comum a respeito de interesses e problemas regionais, nacionais e internacionais. Então, para que serve então essa estrutura? Para você promover essa reflexão e ação. Então, é reunir um grupo de pessoas para que pense solução para a cidade, para o bairro, para o município e etc. Então, fomentar isso, discutir. Amados, se não falarmos, se não discutirmos, a gente não faz nada. Então, rede social não resolve coisa nenhuma. Sabe, muitas vezes essas manifestações, lógico que tem lá seus efeitos benéficos e tal, mas imagina só se isso fosse algo mais organizado, mais direcionado, pessoas se organizassem de uma maneira mais efetiva, se tivesse de fato um ponto de partida, uma referência e dali fosse trabalhando dia a dia. Não é daqui 2, 3 meses, 2 em 2 meses, ou quando fala alguma coisa que a sociedade não concorda e vai para Paulista e vai para não sei onde. Tudo isso é um processo democrático, tudo isso faz parte? Faz. Tá, mas isso é pouco, né? Isso é pouco e é pouco efetivo. Estou falando na ação direta, né? Então sempre transferindo. Você vai manifestar porque o cara não está fazendo, vai manifestar porque o cara não está fazendo. Continua fazendo isso, mas vamos fazer também, porque nós temos a nossa responsabilidade. Eu não lembro se vocês, não sei se vocês lembram, mas logo nas primeiras aulas eu tentei passar superficialmente como que foi o processo democrático no nosso país, né? Então nós éramos um império, era uma colônia,
e aquela coisa toda e tal. E quando foi a primeira transição para esse Brasil colônia para a democracia, para a República Democrática do Brasil, né? A gente teve aí algo bem diferente dos Estados Unidos. Então o que nós fizemos? Nós transferimos toda a responsabilidade para aqueles que iriam nos representar, né? Então nós deixamos a democracia de fato como participação do povo, ainda com pessoas que o representam legalmente, mas continuando a participação do povo, porque democracia é isso, é governo do povo, né? Então a cracia é o governo, o poder, e o demo é o povo, não é outro demo não, é o povo. Então o que acontece? O que nós fizemos? Nós transferimos todo o poder para o Estado, e isso foi chamado de estadadania. Ao invés da democracia em si, estadadania. Ou seja, não é o povo só elege. Depois que elegeu, agora eu quero cobrar. Aí é fácil também, só vai cobrar, mas não faz absolutamente nada. Como a corrupção. Então a gente desce o pau nos corruptos, corrupção, não sei o quê, mas o que a gente faz para amenizar essa corrupção que não vem de lá? Aqueles caras não nasceram em Brasília, aqueles caras nasceram lá em algum lugar, algum canto desse país, onde eles viram oportunidade desde menininho e não foram ensinados eticamente, moralmente a respeito de que aquilo que não é seu, ele não deve tomar posse, não deve prejudicar o outro. Então o que a gente faz, irmãos, no nosso dia a dia? As pequenas, as micro corrupções, o que a gente faz? Então, na verdade, a gente tem essa tendência em sempre transferir responsabilidade, não é? Então a proposta dessas sugestões é uma proposta de que a gente faça alguma coisa. E aí a gente pode pensar, poxa, mas o que eu posso fazer nesse mundo todo, nesse Brasil enorme, nesse país continental? Alguma coisa, irmãos. Agora imagine se muita gente pensa assim, né? Aí alguma coisa vai ser feita. Mas enquanto a gente pensar, não, alguém tem que fazer alguma coisa, eu pergunto aí, nós somos ninguém? Nós somos o alguém. Então esse alguém sou eu, nas minhas limitações, nas minhas dificuldades. Não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Essa é a questão. É chamar a responsabilidade pessoal que nós temos que ter, irmãos, né? Então não importa se ninguém não está nem aí, eu sou alguém que me importa. Eu vou mudar o mundo? Possivelmente não, mas posso afetar a vida de meia dúzia ao longo da minha vida. E isso tornou significativa a minha militância social, partidária, tá? Minha militância social, meu engajamento social. Ajudei poucas pessoas, interferi, mudei o curso da vida da pessoa. A pessoa estava indo assim, na miséria em todos os sentidos, interferi, mudei essa vida. Irmãos, quanto vale uma vida restaurada? Quanto vale uma palavra que muda a direção de uma pessoa, o destino de uma pessoa? Quanto vale? Não tem preço. Isso não tem, é um valor enorme, não tem preço. Então a gente precisa entender que nós não mensuramos as coisas, nós não damos a importância pelo tamanho da coisa, e sim pelo significado dela, pelas pessoas que a gente alcança, não pelo número, mas pela pessoa, ou pelas poucas pessoas, e aí está tudo certo. Eu não espero mudar o mundo, eu não espero influenciar um monte de gente. Agora eu espero que no final da minha vida eu tenha lá 2 ou 3 que vão ser gratos a Deus, porque eu cruzei o caminho delas ou elas cruzaram o meu caminho. Nós nos encontramos e a partir disso foram afetadas positivamente. Serei grato a Deus, irmãos, né? Então você vê, se a gente for mensurar poucos alunos que nós temos aqui, para mim não faz diferença no sentido de quantidade. O que faz diferença é o significado disso, é o valor que tem o que nós estamos fazendo aqui. Então nós que entendemos propósitos, senso de missão, resultado, tamanho do negócio em si, isso não quer dizer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu penso que Jesus também pensava mais ou menos assim. E eu digo que se uma pessoa em toda a história humana, uma apenas, o reconhecesse como Salvador, ele viria da mesma maneira, morreria na cruz da mesma maneira, para salvar essa única pessoa, acredito eu. Conhecendo o pouco que eu conheço do caráter de Cristo, da Bíblia Sagrada, que Deus não contabiliza,
Deus não conta como a gente conta, né? Então ele mesmo disse, uma alma salva é melhor do que todo esse mundo perdido aqui. Então eu entendo, irmãos, que nós precisamos fazer algo. O quê? Aí cada um de nós precisa buscar esse algo de Deus, né? E aí algumas dicas que eu dou, até me perguntaram um tempo atrás, aí, 2 semanas atrás, a pessoa assim, humanamente estava fazendo uma loucura, ou fez uma loucura, rejeitou uma vantagem profissional, consequentemente financeira, muito boa, em troca de fazer aquilo que ela entendeu que era o significado da vida dela, e ela iniciou. E o seu superior disse que você está doida. Como que você rejeita um negócio desse que eu estou te propondo aqui? Ninguém rejeita isso, que é alguma coisa errada com você. E ela naquela crise e tal, eu falei, não, calma aí. Você faria inclusive isso que você quer fazer por toda a sua vida sem ganhar um centavo? Faria. É isso que você deve fazer. É isso. Conseguir reunir, ótimo, né? Fonte de renda e fonte de vida, ótimo. Coisa boa. Mas para eu descobrir o que Deus quer da minha vida, é aquilo que eu faria e ainda pagaria para fazer. Porque aquilo me dá prazer. E depois de ser feito, embora seja muito simples e não tenha reconhecimento nem resultado, mas me dá um senso de missão cumprida. Sabe aquela sensação assim, poxa, eu fiz exatamente o que tinha que fazer? Ninguém viu, não teve resultado positivo, não fui remunerado, pelo contrário. Mas, então, esses discernimentos, irmãos, vão dando significado à vida, né? E aí as sugestões aqui, rapidinho, não vou comentar não, pelo amor de Deus, senão não vai dar. Contemplar a formação ainda nessa associação, nessa proposta. Contemplar a formação política básica dos estudantes e encontros que estudem o povo evangélico, a tomar consciência de seu papel em relação à vida nacional. Então essas associações devem servir para isso, né? E reivindicar também das autoridades as aspirações legítimas da comunidade. Davi, se for 2, 3 ou 4 os caras assim meio solto, uma câmara municipal, alguma coisa, reivindicar, tudo bem, não. Agora há outro peso quando é algo organizado, oficial e cobra. Há um peso diferente, você entende? Então é por isso que essas estruturas mínimas são importantes para que a gente possa criá-las como ferramenta da democracia de falar, ó, estamos aqui. A gente tem força de alguma maneira, porque na democracia o povo tem força, o poder é do povo, ele que não sabe, amados, o poder que tem, né? O povo fica acuado achando que eles são impotentes, não, pelo contrário, há um engano do outro lado, que acham que tem o poder, que não tem o poder. Quem outorgou o poder a eles fomos nós, então o poder está nas nossas mãos. Colocamos a hora que queremos, tiramos a hora que queremos. É interessante que quando tem uma manifestação de uma multidão de pessoas, é claro que não tem como dialogar com todo mundo, né? Sim. Você vê que sempre tem uma autoridade. Tem que ter um representante ali no meio. Quem é o líder, né? Isso. Então você apresenta um que é o líder daquele todo, né? Exato. Então é mais ou menos isso, né? Que você vai colocar, né? Que a pessoa chega, uma pessoa, lógico, vai conversar, mas em nome dessa organização. Porque todo mundo tem acesso à Câmara Municipal, às audiências, todo mundo tem acesso. É a casa do povo. Sim. Inclusive, que eles dizem lá no BNMS, essa é a casa do povo. Pode entrar, mas de uma maneira ordeira. Sim. Então, lógico que não vai entrar lá, mesmo porque não cabe, até questão de segurança. Mas você precisa ter esses representantes legais da sociedade civil, né? E isso, amados, nós estamos perdendo. Então, a gente faz muito barulho, mas pouca efetividade. Muita agitação, muito movimento, mas pouco resultado, porque não é algo organizado, né? Essa que é a proposta aqui, são as sugestões que nós nos organizemos no mínimo, na estrutura mínima, porque aqui terá muito mais efetividade. Pode ter certeza, 5, 10, 15 pessoas, de uma maneira mais organizada, poderá muito mais do que 3, 4, 5, 6 mil, ou 1 milhão aí que vai para as ruas, muito mais. Então, o pouco organizado consegue muito mais do que essa multidão desorganizada. É fato. Isso é fato. Então, essas foram as minhas sugestões, dentre outras, claro, né? Então, as sugestões foi que a gente começasse nas congregações locais, depois as associações e como indivíduos, cristãos como indivíduos também. Então, são 3 esferas aqui que a gente tem que trabalhar simultaneamente. Não é uma ou outra e nenhuma depois da outra. É simultaneamente. Essas coisas
são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo, né? Tudo bem, meus queridos? Então, dada essa longa retrospectiva, só assistir o treino que eu estou falando isso aqui com mais detalhe, viu? Então, incentivo lá. Vamos tratar hoje aqui sobre direitos humanos. Quero deixar registrado porque os demais alunos têm que ouvir isso aqui, mas depois eu passo lá no WhatsApp também. Atividade para que vocês possam fechar a média final, tá certo? Essas coisas três atividades vão determinar a nota de vocês. A primeira, eu vou dar 3 opções de filmes para vocês assistirem. Um dos 3 não é possível que vocês não consigam assistir. Tá no YouTube, Netflix aí, então gratuitamente vocês de alguma maneira têm acesso. Se não tiver, você comunica, eu sei lá o que eu faço. Mas primeiro filme, O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado. Esse é um filme que eu vou dar a opção para que vocês possam estar assistindo. O Menino do Pijama Listrado. Segundo filme, A Lista de Schindler, muito conhecido, né? Aliás, os 3 são muito conhecidos. Talvez só esse primeiro que não seja igual aos outros 2. E como é que escreve Schindler? S-C-H. S-C-H-I. Isso. N-T-L-E. Schindler. E R, né? Me fala a memória assim. O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado. A Lista de Schindler. E o terceiro, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Vocês assistiram algum desses, né? S-C-H-I-N-D. I-N-D. L. Como diz na Bahia? A, B, C, D, E, F, G. Vamos lá, Schindler. Final é R. Não esquenta não, irmão. Se vocês digitar no Google, ele reconhece mesmo errado. Não tem problema. Eu não tenho essa capacidade. Essa Vida é Bela É o que o rapaz leva o filho dele pro campo de concentração? São 3 filmes semelhantes. Vai Eu falar gosto, todos eu eles a gosto respeito dos campos de concentração do Holocausto. Então são os três filmes que vocês... Um deles. Vida é Bela. A Vida é Bela. Qualquer um deles. Se quiser assistir os 3, ótimo. Porque eles trazem aspectos diferentes da mesma época, né? É muito interessante. Então os 3, assista os 3. Vocês vão ter aí 1 mês e meio quase para fazer isso. Então esses 3 filmes, um deles. Segunda atividade. Vocês vão ter que ler o Tratado de Lausanne, 1974. Esse arquivo eu disponibilizei no grupo. Se vocês não conseguirem pescar lá, me falem que eu novamente posto lá. Sim, então vou postar, me lembre, por favor. Então vocês vão ler, tá? São poucas páginas. Vocês vão ler e fazer uma resenha. No mínimo de 2 páginas, tá? 2 paginazinhas aí, no mínimo, né? 2 páginas conta assim, ó, frente e verso, tá bom? São 4. Não, páginas são 2 páginas, né? Eu conto assim, frente e verso. Então coloca 4 páginas, tá bom? No mínimo 4 páginas de uma resenha. Escrito ou digital? O que vocês quiserem. Se for escrito, tem que ser com letra legível, né? Então é melhor digitalizar. Eu tenho uma dificuldade com digitar. Mas vá praticando, Varão, aí que a gente vai aperfeiçoando o negócio. Então, o Tratado de Lausanne e a Declaração de Jarabacoa. Esse é outro. Também a mesma coisa, fazer a resenha. O que é a resenha, irmãos? É onde vocês leem, faz uma avaliação, faz um comentário e um comentário avaliativo e crítico. Certo? Não é apenas um resumozinho de pegar frases e tal, não. Vocês precisam entender o que vocês leram e colocar no papel com as palavras de vocês, tá? Então são 3 atividades aí, assistir os filmes, um ou os 3. Outra atividade é o Tratado de Lausanne, o outro, a Declaração de Jarabacoa, tá bom? 2 páginas também no caso? Tudo, a mesma quantidade. Do filme não vai fazer nada? Do filme, isso, esqueci, do filme, mesma coisa. Então, vamos fazer uma resenha lá. Vai escrever de tudo que vocês lerem e assistirem.
Então tragam lá o comentário de vocês a respeito, a observação, a percepção de vocês, a crítica, o que vocês absorveram, e façam lá, fiquem à vontade, tá? A questão não é... Data de entrega. Será a segunda semana de julho, né? Tá, 30, 40 dias, um negócio assim, por aí, 35, 40 dias aí para fazer, eu acho que dá, né, irmão? Então, prazo razoável? 3 atividades, né? São as 3 atividades. Então, vou pegar as 3, vou avaliar, dou uma média em cada uma, divido por 3, e o que sobrar é a média de vocês. Tá bom? Fazendo uma avaliação crítica. Sim. A gente fizemos isso lá na faculdade do... Como que é? Uma Da resenha com padre. uma avaliação crítica. Isso. Tudo bem, meus queridos? Muito bom do padre. Tendo dúvida, eu estarei à disposição, tá? Então aí nos bastidores, em stand-by, em off, conte comigo aí para orientar vocês aí na medida que vocês forem fazendo aí. Queridos, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Agora é hora de escrever. Vamos escrever até 10 horas da noite, a cãibra na mão. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, aqui o reconhecimento da dignidade. De 1948? Sim, 1948, quando foi criada, né? Quando foi criada pós-guerra, porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi tão atroz, ela foi tão nefasta, ela foi tão cruel, ela foi tão repugnante, que a humanidade naquela ocasião se deparou o que uma sociedade pode fazer contra a sociedade, a família humana, né? Como diz aqui, a família humana. Então, por exemplo, o que eu vou destacar aqui é justamente os campos de concentração, né? O nazismo e tudo mais. O que eles fizeram não foi um atentado, inclusive escrevi aqui, contra a religião, contra a etnia, não, foi contra a humanidade. Para que aquilo não se repetisse, então as Nações Unidas, e aí foi criada inclusive a ONU, né, nessa ocasião, a Organização das Nações Unidas, eles criaram esse direito, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. É universal. Então, independente de cultura, política, economia, regime de governo e tudo mais, isso aqui é uma declaração para o mundo, para as sociedades, para as nações, para os povos, né? Mesmo porque aqui não é uma questão cultural, nem religiosa, nem ética, não, é uma questão da dignidade humana. Então, ser humano, ele tem um valor inalienável. Então a gente vai discutir aqui, inclusive ontem ou anteontem eu estava vendo um documentário, melhor dizendo, sobre o Carandiru, né? Não só sobre o Carandiru, mas toda a trajetória desde 1984 até mesmo aqui, aquele massacre do 111 no Carandiru e tal, mas passeando por várias penitenciárias, e o documentário contou essa trajetória, surgimento das facções e etc e tal. Então a gente vai discutir aqui basicamente direitos humanos no sentido universal, tá bom? Infelizmente hoje o que se tem é muita discussão inócua, improdutiva, que não leva ninguém a nada. Quando se vai falar de direitos humanos, é uma questão enviesada. Irmãos, o que prejudica o nosso país é a política partidária, são os partidos, né? Tem aí uma palavra, uma frase que é assim: mais Brasil e menos Brasília. A gente tem muito Brasília e pouco Brasil, ou seja, pouca discussão a favor da nação, e sim sempre cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. E quando fala de direitos humanos, é sempre um partido querendo levar para o seu lado e aquilo que interessa. O que a gente vai falar aqui não tem nada a ver com essas abordagens que a gente vê na TV. Irmãos, olha, para nós que estudamos a Bíblia, nossa proposta um pouco mais acadêmica, Google é uma das ferramentas, mas não é a fonte mais confiável, tá certo? Acadêmica, a não ser o Google acadêmico, né? Vocês sabem que tem o Google e tem o Google acadêmico. O Google acadêmico é reconhecido e é aceito. Nós aceitamos na questão mais acadêmica. Facebook, sabe? Conversa de jornal,
Tudo isso é enviesado, não existe neutralidade, irmão. É impressionante quando a gente assiste um jornal, você percebe que o repórter, a matéria, o editor não é neutro. O cara vai editar aquele negócio por interesse daquela emissora, né? Então, assim, essas coisas não são confiáveis. Acabou a credibilidade da grande imprensa. Não existe credibilidade em redes sociais. Ninguém se preocupa em buscar fonte. Então essas coisas esqueçam. Livros, pesquisas, busquem, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, busque fontes da ONU, busque então desses órgãos que são sérios, que não são enviesados no sentido político partidário. Então pesquise naquilo que de fato um rapaz, um jovem, um pouco tempo atrás, ele disse lá alguma coisa assim no grupo, não quis interferir porque eu não administrava o grupo. Então, quando eu não administro, não fico dando meu espetáculo não, né? Eu participo lá de boa. E aí o que acontece? Ele falou que não, a questão da Venezuela não é tudo isso não. Não, Venezuela, isso é mídia, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o menino não tem noção do que está falando, né? Não considerei, assim, desconsiderei alguma coisa, jovem, né, desprezando, mas cara não tem ainda algumas bases formadas e tal, né? E assim, levado. Então, irmãos, não é confiável, não é nossa fonte. Livro bom, autores que a gente entende que de fato são bons, essas fontes de pesquisa que tem que ser séria, e aí sim elas têm informações. Foi até colocado em xeque agora o Instituto, oh meu Deus, me ajuda aí, que houve a questão agora do governo da Cracolândia lá, que Adolfo Lutz, não, é o outro lá, Fiocruz, né? Então, olha só, uma instituição séria já está sendo questionada, porque me parece que eles, né, o que parece é que eles enviesaram aí também por um interesse. Então, a gente percebe que tem que ser tudo isso policiado, fiscalizado, tá certo? Então, aqui, tu ia perguntar? Acerca dos direitos humanos, o cristão, ele pode e deve apoiar, por exemplo, para que a homofobia vire crime? Olha, primeiro... Eu digo assim, a homofobia pelo que eu vejo que eles querem, direito de poder, a dignidade deles, que quando se fala homofobia, você tanto é agressão física quanto verbal e tantas outras coisas. Sim. Vamos discutir isso a partir disso aqui, sabe por quê? Porque isso que você está perguntando vai derivar da base. Então, primeiro vamos entender a base. Porque essas coisas não são base, não são... Isso aí, na verdade, é um desdobramento daquilo que já deveria estar garantido na base. Você entende? E assim, sempre quando uma lei é proposta, é preciso ler essa lei, é preciso conhecer essa lei nos seus pormenores. Porque, de fato, não, a gente entende que todo ser humano é digno, dependendo da sua opção sexual, né? Cor, classe social e tal. Só que é preciso saber a proposta lá. Então, aqui que está o segredo do negócio. Então pode vir até como título, que a gente fala, não, de fato, nós como cristãos apoiamos que ninguém deve ser agredido por causa da opção sexual, claro, mas vamos ver o que está descrito, quais são os direitos, né, embutidos nessa... Isso já é garantido nos direitos humanos, não compartimentalizar no caso. Exato, é por isso assim, vamos entender uma base primeiro, que são os direitos universais. Aqui nós não estamos falando de direitos universais. Aqui diz respeito a um país que está tentando adaptar, sanar, atender um grupo lá, porque há uma demanda na sua geografia, na sua cultura. Mas vamos entender na questão universal primeiro, né? E aí depois a gente vem trazendo para mais próximo de nós, para a nossa realidade, e a gente vai discutindo essas questões aí. Mas não deixa eu esquecer de falar sobre isso aí, tá bom, mano? Bora lá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, isso foi criado em 1948, né? Entre outras definições lá, foi declarado o reconhecimento da dignidade inerente, ou seja, que está intimamente ligada, né, a todos os membros da família humana. Então, todo ser humano tem uma dignidade em si, ele não tem valor. Não há como medir o valor de um ser humano, porque não tem nada equiparado que possa ter possa ter uma comparação. Então ele não tem valor, ele tem dignidade, irmãos. Dignidade. Todo ser humano é digno.
tá certo? Todo ser humano. Então, é membro da família humana, é espécie humana, é raça humana, é digno. Tem que ter os mesmos direitos, nem mais e nem menos, os mesmos direitos, tá? Então, os direitos humanos contribuiu para a proibição da escravidão, por exemplo. A escravidão, ela era vista como algo até que relativamente aceito. Os direitos humanos, a partir de 1948, veio para veementemente, tá certo? Condenar qualquer tipo de escravidão, Não são aqueles moldes apenas dos escravos afrodescendentes e etc e tal. Qualquer tipo de escravidão, né? Tráfico de armas e drogas, eu estou falando da contribuição dessa Declaração dos Direitos Humanos. Então, escravidão, tráfico de armas e de drogas, que também não era visto com toda essa gravidade que é visto hoje. O crime de tráfico de drogas é hediondo, tá certo? É algo muito grave mesmo. Vocês sabiam, amados, que quando se atenta para a integridade física de uma pessoa, isso é crime grave mesmo? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de molhos, né, alimentícia. Então, você tem um rótulo, é a frente, né, a marcazinha toda, aquela coisa toda, e atrás você tem o contrarótulo, que é onde tem as informações do produto, tal, contém isso, porcentagem disso, data de validade. Quando ia sem o rótulo, o da frente, não era tão grave assim. Mas se a gente dispensasse, liberasse aquele produto sem o contrarótulo, isso era um processo enorme que a empresa podia sofrer. Porque ali poderia ter informações, ou a ausência dessas informações poderia prejudicar a integridade física de uma pessoa, se ela ingerisse aquilo. Isso era grave, né? Porque a integridade física, o ser humano, o corpo do ser humano, né? Isso é um atentado mesmo, é algo muito grave, só para a gente entender. Então as drogas, como também o tráfico de mulheres, de crianças, e o tratamento, isso eu acho interessante, equitativo de populações indígenas. Olha que coisa interessante, criando meios que almejavam restringir os meios usados em guerras. Então a Declaração dos Direitos Humanos também, depois dessas duas guerras principais, a primeira foi mais sangrenta do que a segunda. A primeira era olho no olho, enfiar a faca no bucho do outro e ver as tripas saindo para fora. A segunda já tinha armas, né? Então assim, era algo menos sangrento, menos cruento. Então lá o cara é olho no olho e enfiava a espada lá no negócio. Tanto é que a arma branca, ela é muito mais grave do que a arma de fogo, né? Você ferir uma pessoa com uma facada e com a arma de fogo, há uma diferença. Porque é mais cruento, é mais cruel, é mais agonizante você matar ou ferir uma pessoa dessa forma. Então, a Declaração dos Direitos Humanos também restringiu os meios usados em guerra. Até nas guerras existem algumas leis, né? Armas químicas, por exemplo, isso é proibido. Pouco tempo atrás aí surgiu, estavam usando arma, isso é proibido. Pode ter a guerra que for, o pau quebrar, mas arma química, porque a arma química, ela é destrutiva, ela não dá direito de defesa, ela não tem controle, ela atinge tudo e todos, né? Então assim, precisa ter um mínimo de regra para as pessoas se matarem. A gente chegou numa situação que tá ruim o negócio, então vamos pelo menos amenizar os impactos. Então assim, armas químicas e tortura. Tortura é um crime, é algo assim inafiançável, é inaceitável. Nós passamos um período da ditadura onde houve de fato diversas torturas, né? Ainda hoje alguns focos, a gente sabe até por experiência própria, eu infelizmente, que muitas, deixa eu medir as palavras aqui, muitos órgãos do governo que deveriam ser para proteção, são eles que muitas vezes são esses meios de tortura, né? Não é só psicológica, é física também, e é principalmente física. Então a Declaração dos Direitos Humanos restringiu isso não é aceito em lugar nenhum, irmãos. A tortura é algo inaceitável, tá bom? E aí também é interessante, para evitar, na medida do possível, essa que é a questão, né? Então,
essas regras mínimas, o intuito é para pudesse ser evitado, na medida do possível, o padecimento humano. E daí, inclusive, foi criada a Cruz Vermelha, né, que são aqueles médicos no meio da guerra. E eles não podem ser alvejados, eles não podem ser mortos, atacados, nem presos e tal. Então, há toda esse benefício, entre outros mais, que a Declaração dos Direitos Humanos trouxe. Então, tentou amenizar os impactos de toda esse buraco, esse abismo que o século passado o ser humano se enfiou através dessas guerras e tudo isso aí. Soberania da nação, né? Uma nação não pode interferir em outra. Então, existem todas essas questões. Tudo isso é benéfico. Tudo isso é uma bênção que nós conseguimos conquistar. Os campos de concentração foram a base material do crime do genocídio. Este não é um crime contra um grupo, como eu disse, nacional, ético ou religioso. É um crime cometido contra a humanidade, porque é uma recusa frontal da diversidade e da pluralidade. Nós, como cristãos, temos que respeitar a pluralidade, a diversidade. Nós, como cristãos, nós podemos não concordar com uma série de conduta, doutrinas, comportamentos culturais, mas nós temos que respeitar a diversidade e a pluralidade. A proposta do Evangelho não é não é que a gente implante uma teocracia, ou seja, que Deus governe. Não, vamos colocar um presidente evangélico, né? Vamos tomar esse negócio aqui de assalto, tomar o poder aqui. Não, isso é conversa de outro povo. Nós cristãos sinalizamos o reino de Deus, não implantamos o reino de Deus. Nós não temos a capacidade de implantar o reino de Deus. Quem fará isso unicamente é o Cristo, naquela época do milênio. É Ele que fará isso efetivamente. Ele conseguirá fazer isso. Ele fará isso com toda a eficiência. Regerá as nações com vara de ferro. Ele implantará um reino de justiça de uma maneira inquebrantável, que quase ninguém vai poder quebrar as leis implantadas pelo próprio Cristo em pessoa. É outra conversa. Nós não somos Cristo, nós somos Deus. Então o máximo que a gente consegue fazer é sinalizar, né? Mas a gente não pode impor leis, entre aspas, cristã em um estado ou pelo estado. Isso já foi tentado. Vocês não lembram da história? Eu vou falar a primeira letra e vocês completam, tá? Constantino, imperador, quem foi? Ninguém sabe? Constantino, isso. Constantino, no ano 312 a 313, ele falou: não, agora todo mundo é cristão, eu sou cristão, sou imperador. Aí a gente viu o que deu, né? Não foi coisa boa. Porque Estado é uma coisa, igreja é outra coisa. Só que como cidadãos, nós influenciamos de alguma outra maneira, com essas sugestões que a gente trouxe aqui na aula passada. Mas, não, vamos... Porque assim, a gente tem o quê? Um deputado lá porque ele tem tal bandeira, o outro a gente elege porque ele tem tal bandeira. É a bancada disso, bancada daqui, bancada dos evangélicos, inclusive nós temos, não temos? Sim. Né? Alguns chamam até de cambada de evangélico, né? Bancada, cambada, não sei, estou generalizando, né? Então o problema é esse, que você tem, a gente não dá conta, quando a gente quer defender cada grupo, as leis ou elas são para a maioria ou para um todo, aí que é a questão, e a gente já poderia até entrar, Davi, nessa questão. Quando você favorece demais um grupo, é em detrimento dos outros. Isso já é injustiça, né? Então, existe uma lei que protege todos naquilo lá, então isso tem que ser cumprido para todos, porque diante da lei todos são iguais. Lembra da isonomia que nós falamos? Isonomia, todos têm que ter o mesmo direito. Você não pode fazer distinção. Qual é o símbolo da justiça, queridos? Balança. Balança? Mas tem mais uma coisa aí, tem uma balança também. Tem uma mulher, não é? É, com a venda nos olhos. Cega. Que não enxerga. Né? Então, assim, ela está com a balança, justiça, né? Feminina, uma mulher, e ela não olha para as pessoas. Ela precisa ser o quê? Justa, né? Conta-se com fiel da balança. Ela precisa julgar segundo as leis e não levando em consideração, porque senão você entra na questão da parcialidade. Você é parcial, e aí dois pesos e duas medidas, diz o texto bíblico, que isso é abominável a Deus.
Então, se é para todos, é para todos. Você não pode privilegiar um em detrimento do outro. Nós não podemos e não queremos regalia para grupo nenhum, amados. Para grupo nenhum. Quando a gente fala de vulneráveis, é outra história. Nós estamos falando aqui em pessoas em condições semelhantes. São direitos ao cidadão, não é? Não é você identificar que aqui há vulneráveis, não é isso. Que aí a gente entra naquela fala e naquela frase. Tratamos todos igualmente? Não. Tratamos os iguais igualmente. Os desiguais, desigualmente na medida das suas desigualdades. Mas os que são iguais, então igualmente. Né? Então essa que é a questão aqui. E aí a gente entende que a diversidade e a pluralidade deve ser respeitada. Nós temos uma dificuldade muito grande como igreja, muitas vezes, de dialogar com a sociedade. Né? Dialogar com aquele que está lutando, inclusive, pelo bem comum. Há uma frase que eu não lembro de quem é, se vocês lembrarem, me ajudem. Ele disse o seguinte: eu posso não concordar com o que você fala, com a tua opinião, mas lutarei até o fim, ao teu lado, para que você tenha direito de falar. Né? Uma pessoa famosa aí, mas me fugiu da mente agora. A questão é, irmãos, o direito de fala, o direito tem que ser para todo mundo, a liberdade de expressão. E nós temos outra dificuldade, porque quando, para o bem comum, nós que somos cristãos, poderíamos nos unir com espíritas, católicos, sem problema nenhum, se é uma questão social, estrutural e para beneficiar a sociedade. Ninguém está falando aqui de concordar doutrinariamente com ninguém. A gente está falando de um esforço comum para mitigar o sofrimento do ser humano, amados. Olha que dificuldade de respeitar pluralidade e diversidade. A gente não está falando sobre, oh meu Deus, ecumenismo. Não é isso, não tem nada a ver. Não é questão religiosa. Não é questão, mesmo porque nós seríamos hipócritas, né? Não, esse aqui é meu irmão, não, esse aqui eu não concordo. Mas não é porque eu não concordo contigo que eu não posso caminhar contigo. Então, olha que dificuldade, que imaturidade que a gente tem de não concordo com você, não vou andar com você, você não presta, né? Não é assim, irmão? Não ter a capacidade de reconhecer uma coisa boa numa pessoa que não pensa igual a você, né? Exato. Aí, às vezes... Mas isso é imaturidade pura. Então, assim, eu não concordo. Tem pessoas que dividem a humanidade em duas partes, Fernando. Qual coisa interessante? Os que concordam com ela e os equivocados. Na maioria das vezes é os equivocados. Se concorda com ela, então. Agora, quem não concorda com ela é equivocado. A gente aprende que crente não pode ter amizade com o jeito do mundo. Então, tá tudo errado, né? Tá tudo errado nesse pensamento aí. Isso é totalmente equivocado. Eu não estou falando de crente como indivíduo, numa relação social. Eu estou falando de. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Então, mas o texto bíblico, poxa, vamos lá, então, já que você falou de Bíblia, textualiza de uma forma equivocada mesmo, né? Aí você fala aquela, né? Quem disse que eu não leio Bíblia na minha aula, né? Onde que está o texto mesmo? Então, olha, né? Agora está acontecendo uma coisa inimaginável. João 4. Tiago 4. Tiago 4? Não é isso não que eu ia ler, não. Depois a gente lê isso, eu estou pensando em outro texto. Uma coisa vai acontecer agora inimaginável. O pessoal já estava falando, 50 minutos, ninguém pegou Bíblia, mas vamos pegar. Isso porque os alunos aqui que incentivaram, porque os alunos aqui. O professor não citou um texto até agora, meu Deus do céu. Oh meu Pai. 1 Coríntios capítulo 5, amados. Depois a gente vai nesse aí que vocês estão pensando também. Qual professor? 1 aos Coríntios, capítulo de número 5. É preciso entender, né, a fala do autor, né? Preciso entender a fala do autor, que para mim é clara, inclusive, é que o pessoal não lê Bíblia direito, Jesus. Oh meu Deus, só ler o trem, não precisa nem estudar não, é ler, aqui nesse caso é ler. Tem coisas de fato que precisa estudar, demorar, pesquisar, aquela coisa toda, né? Aquela peregrinação toda que a gente sabe. Verso 12? Vamos ler a partir do 9. Pode ser do 9 sim, é do 9 sim. 5, 9? Do capítulo de número 5, versículo de número 9 até o verso de número 13. Então, esse aí é o blocozinho que eu acho que, para dar um melhor entendimento. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Olha só, os prostitutos, né?
Isso não quero dizer, ou não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Então Paulo está dizendo, não estou dizendo para vocês não se associarem com os ladrões, com os idólatras, com os gananciosos, com as pessoas que vivem sem regra nenhuma. Paulo diz, não são essas pessoas que eu estou falando para que vocês não se associem. Veja bem, se a ordem fosse essa, não se associe com essas pessoas, Paulo diz, seria necessário sair do mundo. Tinha que sair desse trem aqui, irmão, porque como que a gente vai numa açougue onde só tem crente? Numa padaria onde só tem crente? Numa escola onde só tem crente? Pegar um ônibus onde só tem crente? Já pensou, um carro se senta na rua assim, vê um ímpio, fala, eita, não posso entrar nessa rua. Com uma rua que só tem crente, não tem como. Não tem como. Paulo diz assim, teria que sair do mundo, que não é o caso. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Olha só, corte a relação. É o contrário. Sim, corte a relação daquele que diz que é teu irmão, que é discípulo de Cristo, mas vive uma vida totalmente desregrada, dá mau testemunho. Essas pessoas a gente fala, opa, para a proteção delas. Porque aqui o cidadão, ele estava sem disciplina nenhuma. Paulo diz assim, joga para Satanás. Porque se o corpo se arrebentar todinho, não tem problema. Se o Espírito for salvo no dia do Senhor, louvado seja Deus. Mas qual que era a medida última? Rejeita. Tira da proteção da comunhão. Olha, irmãos, o que Paulo está dizendo, isso aqui é algo muito específico, claro, né? Não é o que se entende por aí, que se faz muitas vezes, que é uma negligência de cuidado e tudo mais. Mas Paulo está dizendo, porque aí é um mau testemunho, aí prejudica. Quebra a comunhão, né? Não, a questão aqui que Paulo está tratando é que se assim, de repente, está eu e você na empresa, né? E aí lá as pessoas têm eu e você como discípulo de Cristo, como irmãos. Só que, eu vou colocar eu, tá? Você é o cara fiel, e eu sou totalmente desregrado. Eu dou mau testemunho, sabe? Não tem caráter cristão nenhum, e você me tratando como irmão. Não, é meu irmão, né? A gente professa a mesma fé, nós temos comunhão e aquela coisa toda. Isso vai falar, ué, calma aí, o cara está considerando esse cara que tem essa conduta como irmão, por que eu preciso mudar então? Está tudo certo comigo. Então, mau testemunho aqui, por Paulo está dizendo, não, essa pessoa que tem um mau testemunho, você se afasta dessa pessoa. Em outra ocasião, acho que é Tito, que Paulo diz, o cara precisa ser repreendido, 1 ou 2 vezes. Resistiu, não aceita, é o seguinte, afasta-te dos tais. Você fez a sua parte, continua orando sempre, né? Mas assim, declaradamente entre aqueles que não entendem o Evangelho, você falar, não, é meu irmão, não é não. Eu infelizmente passei uma ocasião dessa em uma empresa uns 12 anos atrás, quando estava assim, tinha um cidadão que também dizia que era discípulo de Cristo, eu e mais alguns lá. E esse cidadão dava um mau testemunho enorme. E aí alguém falou assim, rapaz, é crente, não sei o quê. E ele todo daquele jeito e tal. Eu falei, não. Tive que repreender na frente dos outros. Eu falei, não, ele não é discípulo de Jesus. Ele só está declarando que é, mas a conduta dele eu não aprovo, Jesus não aprova. Ele não é. O cara não abriu a boca para se defender. Sabia, né? Vocês entendem? Então, mais ou menos, amados? Sim. Lógico que é uma medida extrema e tal. Mas a questão é, o que a gente entende aqui, e Paulo vai continuando no verso 12, por que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, esse que pratica iniquidade, irmãos. Então, discípulos de Cristo não são iníquos. Sendo discípulo de Cristo, ou dizendo que é, e sendo iníquo, a gente tem um tratamento. E é para a proteção dele, inclusive. E dos demais que ainda não entendem o processo. É pior para mim, quando eu digo que eu sou cristão e tenho uma conduta devassa, do que para aquela pessoa que já é devassa mesmo. Sim. Ela não se assume uma cristã. Claro, sem dúvida, porque a Bíblia diz, olha, quem professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Paulo diz em 2 Coríntios, né? Tem que se proferir o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora, Tito 1,16, inclusive, o próprio Paulo dizendo a Tito, diz assim, tem pessoas que professam a Cristo e negam com as suas obras.
Então a gente precisa fazer essa separação. Agora, irmãos, com ladrão, com prostituta, isso aí é a amizade nossa, do dia a dia, de boa. Nós temos que ter relação com essas pessoas. Jesus foi conhecido como amigo dos publicanos e pecadores, ladrões, prostitutas e tal. Né? Porque a gente precisa ter esse contato como sal que vai preservar a carne. Agora, uma outra ocasião é quando uma pessoa porque serve como pedra de tropeço, como empecilho para que essas pessoas se cheguem a Deus pelo mau testemunho. São ocasiões distintas que a Bíblia vai dar para a gente a orientação de como se comportar. A questão, só voltando, irmãos, nós precisamos ter o respeito da pluralidade e a diversidade e lutar por um bem comum. Isso não quer dizer que a gente concorda com as heresias e tudo mais, né? É bem claro, não, eu sou discípulo de Cristo, acredito nisso, mas você acredita em outra coisa que eu não acredito, eu não concordo contigo, mas você está tendo o mesmo esforço para que a gente alcance aquela pessoa e lhe dê dignidade e ajude, então vamos fazer isso, por que não? Né? Por que não? Qual é o problema disso? O que a Bíblia reprova nisso? Nada, pelo contrário, amados. Tu ia perguntar alguma coisa que eu interrompi? Foi o Davi? Foi tudo certo? Essa parte é só do texto e do outro, né? Não, que eu ia falar que isso daí que você está falando também está acontecendo comigo onde eu trabalho. Sim. Tinha um rapaz lá que ele falava que era cristão e tal. Hoje ele já se entregou de vez na realidade, né? Mas nessa que eu entrei na empresa, né? Ele ainda falava que era cristão e tal. E o pessoal fala, de todo mundo que passou aqui, a única pessoa que eu vejo que é crente é você, Felipe. Aí usa até ele como exemplo, falou, esse aí nunca foi crente, vive falando palavrão, cantando. E o mau testemunho é um negócio complicado demais. Isso, inclusive esse dia até meu patrão falou, né? Meu patrão falou pra ele, você tem que aprender a ser crente com ele, ele é crente. Então a questão é o seguinte, a gente precisa, amados, de fato, e falando de direitos humanos, então o que aconteceu lá nos campos de concentração? Foi justamente de pensar em uma raça pura e as outras todas eram menos. Pretos, homossexuais e judeus. Olha só, desde aquela época, né? Década de 1940. Então, não aceitando a pluralidade, achando que todo mundo tinha que ser assim, um bonequinho de chumbo, soldadinho de chumbo, todo mundo igual. Todo mundo tem que... Paz do Senhor, meu. Não, tem uns que faz ali, né? Eu falei, isso é Hitler que fazia isso. Paz do Senhor, meu irmão. Se for paz de Deus, não serve. Se for shalom, não serve. Se for graça e paz, não serve. Se for paz, não serve. Um dia um rapaz para mim disse, não, paz nenhuma. É paz do Senhor. Paz. Eu falei, mas tem outra paz que não seja do Senhor? Né? Mas deixa para lá. A questão é a diversidade e essa pluralidade. E aí, queridos, olha só. Nós tivemos, eu gostaria que vocês pesquisassem de uma maneira mais detalhada. Nós tivemos 6 ou 8 campos de concentração mais famosos, vamos dizer assim. Na verdade, o Auschwitz, né? Birkenau, porque Auschwitz era na Polônia, não era na Alemanha, na Polônia. Auschwitz, 3 km ficava a outra chamada Birkenau. Então, 3 km, era bem pertinho da outra. Auschwitz, ela foi a mais famosa, né? Estima-se que 1,5 milhão de pessoas foram mortas em Auschwitz, apenas lá. Tem outra aqui que eu coloquei, Treblinka, 800 mil pessoas. Olha só, vai fazendo as contas. Lá em Varsóvia, 200 mil pessoas. Em Balzec, 600 mil pessoas. Em Dachau, mais outras. Em Bauhaus, outras mais. Tem 6 ou 8 campos de concentração, totalizando aí milhões e milhões de pessoas. Só de judeus foram em torno de 6 milhões de pessoas. Muita gente torturada, feito de experiência, como se pega os animais, um rato, um sapo, para fazer experiência. Secavam as pessoas. Os médicos nazistas faziam experiência com as pessoas vivas, irmãos. Olha só, gente que tinha diploma, hein? Graduados, intelectuais, eruditos, de uma forma capacitados de uma forma assim, que eram os melhores do mundo na profissão, mas eram monstros. É por isso que o ensino, se ele não é humanizado, torna-se uma ferramenta, uma arma perigosa na mão de pessoas que podem fazer atrocidades
né? Oprimir. Como, por exemplo, a gente vê os escândalos de médicos, de pessoas que deveriam, de alguma maneira, auxiliar nas fragilidades físicas, emocionais, espirituais das pessoas, aproveitam dessa situação para prejudicar muito mais a vida dessas pessoas. O último aí foi um tal de João, que de Deus não tem nada. E outros médicos, e etc e tal. Roger lá, não sei o que também. Abdel Maci. Eu não lembro um famoso aí também. O cara, o que ele fazia? Ele pegava cadáveres e tal. Não era isso não. Isso aí é outra coisa. Estou misturando aqui. O cara estuprava as mulheres, elas morriam. E para não identificar quem era, ele tirava as digitais. Né? Não tinha como identificar. Acho que era, não é? Se eu não me engano, era. Então, assim, Jorge Fará. Jorge Fará, o nome dele é isso. Tem vários aí de sei lá, talvez 20 anos pra cá, 25 anos pra cá, eles surgiram assim, que eram os caras assim, os caras mais capacitados do nosso país, nas áreas que exerciam, só que monstros. Então, para evitar tudo isso, a Declaração dos Direitos Humanos vieram com muito mais força na questão de dar atenção para isso. Não são coisas comuns, amados. Foge de um crime mais ordinário, mais cotidiano, é aquela coisa mais costumeira. Foge, isso aqui é muito grave porque atenta contra a dignidade humana. O ser humano tem que ser preservado na sua dignidade. É por isso que nós, como cristãos, jamais poderemos nos conformar, nos tornar indiferentes ou insensíveis quando a gente vê um ser humano, por exemplo, numa sarjeta, um ser humano sem saneamento básico, né? Morrendo aí por questões estruturais. Irmãos, o que esse Sérgio Cabral e esses políticos fizeram no Rio de Janeiro, isso é semelhante, ao meu ver, semelhante não digo, mas olha que de alguma maneira aponta para esses campos de concentração. Claro que campo de concentração é um negócio... Exatamente, a palavra técnica e bem usada é essa, guardado as devidas proporções, né? Porque o que o cara fez indiretamente? Matou milhares e milhares de pessoas. Porque roubou os recursos, né, que salvariam a vida de milhares e milhares de pessoas. Milhares. É o que o cara na Venezuela fez, irmão. Cortou luz do país. Vocês sabem quantas milhares de pessoas morreram? Porque muitas viviam por aparelhos. Olha só. Simples, o cara do nada não corta aí. Por que birra? Porque é uma criançona existencial que está lá disputando, eu que mando nessa bagaça aqui, e mata 1 milhão de pessoas, eu que mando aqui, eu tenho poder, quer dizer... Parece um leve da vida. É igual ao ditador lá da Coreia do Norte, né? Baixou. Então ali é outra questão que se assemelha, irmãos. Esses regimes onde são totalitários, esses aí são desumanos. Né? Mas o que garante um cara que nem esse coreano aí ter tanto poder assim? Direitos humanos não podem entrar contra um cara desse? O cara tem poder, velho, bélico. Os Estados Unidos mete a mão lá? Não mete a mão. Sabe por quê? Os caras têm ogivas. Poder bélico. Na tentativa de diplomacia. O cara construiu isso. É por isso, irmãos, que a gente precisa dar atenção quando isso surge como uma possibilidade, que é o caso de Venezuela, que é o caso de Cuba, né? Então, vocês acham que a Coreia do Norte chegou assim do nada? Não, teve um início lá. Isso iniciou, né? Houve um projeto, isso aconteceu e chegou na Coreia do Norte, mas ela não nasceu assim. É como se a gente não der atenção para esses 2 países que eu citei aqui, para eles virar uma Coreia do Norte, não custa muita coisa. Não vou virar talvez pela proporção do país, os recursos, lá tem muito mais recursos, né? Mas por que eles têm poder, eles têm... que manda hoje, na verdade, por que os Estados Unidos ele é considerado a maior potência do mundo? Por 2 fatores. Primeiro, porque tem armamentos, é isso, irmão. Os caras se garantem. Segundo, uma economia forte. São 2 fatores para sustentar uma nação como poderosa, né? Então, Coreia do Norte tem poder bélico. Então, não chega lá e interfere. É na diplomacia, o cara é ditador. Quem é que tira ele do poder? Quem é doido de tirar ele do poder? Mesmo porque ele tem pessoas que têm ele como Deus.
Então, assim, existem alguns outros fatores aí que contribuem para chegar numa situação dessa. Agora, esses direitos humanos aqui, a Declaração de Direitos Humanos, justamente reprova tudo isso aí. Reprova, porque vai colocar o ser humano, a democracia, né, essas proteções mínimas que se deve ter. É por isso que, por exemplo, nós vamos discutir na aula que vem, se Deus quiser, a questão mesmo dos presídios. É garantir o mínimo de direito para que o cara que está sendo acusado, irmãos, nós temos leis. Se a gente for no sangue, no olho por olho, no dente por dente, como diz o outro, acaba todo mundo cego e banguelo. Não é? Mas tem muita gente que discursa que fala que eles têm que viver assim mesmo. Sim, quem não é cristão discursa isso, mas o discípulo de Cristo não. Aqui que está o ponto. O discípulo de Cristo não pode ter esse discurso, irmão. Não pode ter. Bandido bom e bandido morto. Umas conversas assim que, sabe, o povo é manipulado, levado pela massa. O cristão precisa entender muito bem o que é primeiro essa declaração aqui. Amados, por isso que eu disse, nós precisamos estudar as coisas, ter conhecimento antes de opinar e tirar conclusões. A gente precisa ter conhecimento de causa, não é opinar. Nós precisamos emitir uma conclusão a partir de um conhecimento de um todo. E aí são poucas pessoas que fazem isso, pouquíssimas pessoas que fazem isso. A maioria acha que, entendeu? Quem acha que sabe das coisas está mal informado. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? Porque aí na próxima aula nós vamos falar sobre os direitos dos indígenas, combater o racismo em diversas facetas, a defesa dos cidadãos, inclusive dessa questão dos acusados. E aí a gente vai falar de outros pontos mais que eu não vou nem entrar aqui, depois a gente fala, anciãos, estrangeiros e um bocado de gente aí que precisa ser dada atenção. Podemos encerrar aqui? Pode ser?